Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E você que está chegando agora, você também é muito bem-vindo. Se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus parentes, porque aqui a gente sempre faz análises críticas do que está acontecendo no Brasil. Então dê um joinha, ajude a gente a compartilhar o nosso vídeo e vamos embora. Gente, pensando no tema que a gente ia começar a abordar nessa sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, eu não pude deixar de me lembrar de um filme, porque eu vi tantos personagens que me remeteram a esse filme, que eu falei, não, vou indicar o filme para as pessoas assistirem. Aqui no Brasil é o filme The Blues Brothers, estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd, recebeu o título de Os Irmãos Cara de Pau. Cara de pau te remete a alguém que está comandando a política do nosso país, ou pessoas que estão comandando a política, o poder no nosso país? Pois bem, tem vários personagens que fazem coisas terríveis e depois se apresentam com maior cinismo, como se nada tivesse acontecendo ou como se elas não tivessem responsabilidade. Esse filme é um filme muito divertido, é um filme muito legal, se vocês conseguirem ver pela internet, pelo YouTube, baixar, vale a pena, é uma grande distração. E aqui no Brasil a gente não tem só o problema que envolvem os cara de pau, ou os caras de pau, né? Melhor dizendo. A gente tem pessoas que trafegam num ambiente que está muito mais próximo de um terraplanismo político, né? De uma loucura, de um devaneio. Eu não sei o que esse pessoal do Terça Livre, o que eles consomem naquelas xícaras ali, porque eles têm uns pensamentos que convidam a gente a tentar experimentar isso, porque deixa esse pessoal assim num mundo muito diferente do mundo que a gente está, né? E no programa dessa quinta-feira, eu vi esse trecho aqui, eu falei, não, vou compartilhar com o pessoal, porque é uma coisa muito interessante, né? Vamos lá. Porque você não tem como fazer análise sem dados, né? Com os dados fornecidos pelo próprio Partido Comunista Chinês de conluio, porque essa é a palavra, com o PDT, a China entraria com tudo no Brasil para poder ser a nova mantenedora do Exército Vermelho na América Latina. Ou seja, que a China seria a fonte de providência financeira para todas as ações que não apenas o narcotráfico faria. Gente, é ou não é uma viagem? Ele diz que tem dados, baseado nos dados que ele tem, que o Partido Comunista Chinês, Ciro Gomes, né? A gente tem que ter cuidado, porque com esse tipo de informação aí, quem está muito próximo de nós em algum canto pode ser um perigoso agente chinês infiltrado, talvez fez uma cirurgia plástica, né? Então, esse pessoal vai falando isso e as pessoas vão acreditando, vão dando dinheiro para o canal dessas pessoas, né? E eles são influentes dentro do governo, enfim, defendem ideias muito exóticas. O problema é que a gente tem outros níveis de pessoas que sim, essas estão no nível dos cara de pau. Eu não posso deixar de mencionar o que está acontecendo essa semana. O ministro Guedes quer tirar recursos do Fundeb para inflar Bolsa Família de Bolsonaro. Gente, isso significa que o Guedes quer roubar. Eu estava pensando uma palavra mais simplória, mais singela, mas não dá, porque o roubo é a subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Quando uma pessoa vai sofrer uma subtração no seu direito, a gente só pode classificar isso como um roubo, ainda que a gente não possa dizer que isso é uma figura dentro do Código Penal, mas é uma situação dantesca se retirar dinheiro da educação para vitaminar o Bolsa Família, para se ter uma falsa ilusão que a área está recebendo um aporte de recursos, quando na verdade está se retirando, está se roubando o recurso da educação de um país tão desgraçadamente mal cuidado na educação. Nós chegamos nesse dia 10 de julho sem ministro da Educação, um país totalmente destroçado nessa área, e a gente tem esse tipo de notícia, e o Paulo Guedes se apresenta como o cara de pau, dizendo que é uma medida que está causando algum tipo de benefício para a sociedade brasileira. Perguntem se ele vai querer retirar dinheiro de banco, daquele 1 trilhão e 200 bilhões de reais que foram destinados a banco logo no começo da pandemia. Pergunta se ele quer taxar alguma superfortuna para aumentar dinheiro do Bolsa Família. Lembrando que o Brasil
no ano passado, eu não sei se está aqui, eu acho que eu tinha separado, o Brasil no ano de 2019 teve um aumento de 8% no número de milionários. E o Paulo Guedes está pensando em tirar dinheiro das crianças da educação para fazer moeda eleitoral. Vamos falar aqui de outro momento cara de pau. Na live de ontem estava lá o Bernardo Custer, que é um dos bolsolavistas mais radicais, e ele estava reclamando, ele publicou um vídeo que o YouTube está desmonetizando o canal dele, que está sofrendo reprimenda, enfim. Esse pessoal gosta muito de dinheiro. Ele, durante o vídeo, ele pede para as pessoas comprarem livros, enfim. Tem sempre uma grana envolvida no meio da história. E ele disse que não entende por que ele está sofrendo esse tipo de situação, porque, segundo ele, o trabalho dele é muito ético. Eu separei aqui um vídeo para vocês verem, eu poderia escolher dezenas, onde ele apresenta esse conteúdo aqui. E vocês vejam e depois a gente conversa, a gente faz a nossa análise. Vamos ver aqui do que ele estava falando nesse vídeo. Meus caros, a notícia de hoje é uma bomba. Na verdade, um furo de reportagem. Vocês vão ver a primeira vez aqui. Bom, como vocês podem ver, o clima foi para cima, né? Alguma coisa positiva, um furo de reportagem, ele está transmitindo para os seguidores do canal dele. Vamos ver que furo de reportagem foi essa. Vamos lá. Porque uma fonte sigilosa, obviamente, que requeriu sigilo, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, me confirmou hoje que o ex-presidente, condenado por uma série de crimes, o bandidão do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está com câncer novamente. O câncer dele voltou na laringe. Não sei se vocês se lembram dessa querela toda. Gente, aí depois eles reclamam que boa parte do povo brasileiro está torcendo pela Covid, né? Então, esse tipo de comportamento dessa criatura numa rede social desvirtua, né, a ideologia para a qual a rede social foi criada. Os seus idealizadores pensaram em criar uma ferramenta de progresso, de troca de cultura, de conhecimento, e não para esse tipo de urubuzice, né, macabra que algumas pessoas fazem pela internet. Eu peguei um exemplo, mas não é à toa que o YouTube, né, que o Facebook, cancelou uma série de canais dessa turma e eles estão meio desesperados porque isso pode representar uma perda de dinheiro. E ele tem a cara de pau de virar público em tom medroso, né, em tom temeroso, dizer isso aqui. Vamos lá. Meus caros, esse vídeo não é um vídeo fácil de se fazer. É um vídeo um pouco perturbador para tudo. Aí ele vai reclamando, enfim, aquilo que eu já antecipei para vocês. Vamos passar aqui para quer dizer, o comportamento dele foi um comportamento que vai entrar nessa categoria dos cara de pau. Ou caras de pau, né, melhor dizendo. Essa moça aqui com esse rapaz são aqueles que lá naquele episódio xingaram lá, enfrentaram o fiscal dizendo que que o cidadão ali não era cidadão, o cidadão era engenheiro. E a história vocês conhecem, ela perdeu emprego, ele perdeu emprego, e aí eles estão tendo oportunidade de se retratarem. Foi dado espaço para eles e aí, nesse momento, eles não estavam com a cara livre. Aí eles esconderam a cara atrás da máscara, comportamento que eles não tiveram. São duas pessoas, são seguidores de Olavo de Carvalho, de Bolsonaro, que apagaram também as suas redes e que ostentavam a sua ignorância, né? O seu comportamento arrogante, que é muito comum das pessoas que seguem Bolsonaro nesse especial assunto, que é o combate à Covid. Eles enfrentaram ali o fiscal e quando tiveram a oportunidade de se retratarem, o resultado foi esse aqui. Vamos lá. Eu acho que hoje eu posso reconhecer a minha alteração de voz e talvez o meu tom possa ter sido muito mal interpretado e realmente é um tom que parece ser agressivo quando está fora do contexto. Até estava conversando com ele em casa, se a gente se arrepende de alguma coisa de ter saído de casa. Porque... Gente, é uma coisa impressionante, né? Se essa moça estivesse se defendendo no tribunal do júri, eu tenho certeza que os 7 jurados iriam mandá-la para o Chilindró. Porque ela sempre remete ao outro a responsabilidade pela interpretação, né? As pessoas me interpretaram mal, eu fui mal interpretada. E se tem uma coisa que eu me arrependo foi de ter saído com ele, né?
naquela noite. Quer dizer, ela não se arrepende pelo ato repugnante, o ato antissocial, anticivilizado que ela teve naquela noite, né? Então, mais uma pessoa que poderia também estar estrelando o nosso capítulo das pessoas que têm uma cara de peroba. E aí a gente chega aqui no presidente da República. Gente, o presidente da República, olha, eu sou de um tempo que quando o presidente da República passava por algum tipo de referendo, né, do seu comportamento, algum tipo de análise, a gente tinha muito respeito. A gente sabia que dificilmente a pessoa daquela estaria mentindo para a nação, né? Estaria desfaçatez de ter um comportamento ruim. E na live do presidente da República, de fato, a gente não pode ter esse sentimento, porque foi isso que ele falou na live. Vamos analisar aqui. Sabemos que nenhum desses remédios, aqui entre aspas, tem comprovação científica. Mas como, por exemplo, lá atrás, na Guerra do Pacífico, né? O soldado chegava ferido, sangrando, precisando de uma transfusão, e não tinha sangue para fazer a transfusão nele. O que fizeram naquela época? Começaram a injetar, não sei como, né, água de coco na veia do soldado aí que havia perdido muito sangue. E deu certo. Gente, essa informação que um presidente da República está dizendo para o povo brasileiro é totalmente falsa. Ele não tem a fonte disso, ele nem sabe o que ele está falando. Não existe comprovação disso. Aonde aconteceu isso, em que circunstância, mas ele está usando isso de uma maneira muito segura, como uma forma de fortalecer a ideia de que a cloroquina pode ser utilizada em casos especiais, enfim e se tem muita gente morrendo no Brasil é porque não estão usando cloroquina, que ele está usando cloroquina e ele está se dando bem nessa história. Vamos seguir aqui. Se fosse esperar uma comprovação científica, a coisa teria morrido naquela época. E é a mesma coisa, nós temos relatos de centenas de médicos no Brasil, de centenas de pessoas que foram infectadas, que foram tratadas com isso e deu certo. Então, quem não quiser tomar a cloroquina, que não tome. Agora não fica aí querendo proibir as pessoas que porventura queiram tomar, uma vez contaminada, né, e depois de uma recomendação médica, ou façam. Gente, vários erros aí, várias impropriedades para dizer o mínimo, né? Primeiro que é o seguinte, a cloroquina não é proibida. Se algum médico quiser receitar cloroquina, ele pode fazer isso. Agora, qual é a diferença e qual é a responsabilidade e a cara de pau do nosso mandatário aqui? É que ele tem uma condição diferenciada para fazer o cobaísmo, né, para ser cobaia de si mesmo. Por quê? Porque ele tem médico 24 horas por dia, enfermeira, equipe com ele, que não para um minuto de dar assistência ao presidente. E ele faz 2 exames de coração por dia. 2 exames de coração. Então ele está tomando cloroquina, mas ele está sendo assistido. Que brasileiro está tendo essa oportunidade no nosso país? Então, o comportamento do presidente pode acarretar um resultado morte de alguma pessoa que esteja aflita? Que tipo de consequências esse tipo de fala do presidente pode ter em muitas famílias, muitas pessoas? E o que isso gera dentro do ambiente hospitalar, que já está extremamente tenso, em pessoas que vão querer empurrar cloroquina no seu parente que está internado, pacientes que estejam conscientes que vão querer também tomar a cloroquina. Enfim, os médicos vão ter problemas adicionais, além dos problemas que eles estão tendo num país que já matou mais de 70 mil brasileiros, gente. Isso é um negócio absurdo. Eu sempre sublinho com vocês que os meios de comunicação não colocam, isso que eu estou falando para vocês, deveria ser sublinhado, apontado, cobrado do presidente da República. Ele insiste em mentir de uma forma muito cínica, dizendo que essas mortes ainda são responsabilidades exclusivas dos governadores e prefeitos, que ele não tem gerência sobre esse episódio, sobre essa situação. Se ele tivesse gerência sobre esse tipo de situação nos municípios e estado, ele liberaria o comércio, a circulação de pessoas, e o resultado a gente saberia de uma forma muito dramática qual seria no final dessa história. O número de mortos extremamente multiplicado. Então é uma situação muito complicada que um presidente da República devia ter um pouco mais de compostura, né? Porque somente vai agravar o problema no nosso país. E ele deu seguimento ainda nas coisas que ele falou. Vamos lá. E também deixar claro, né?
Lá atrás, estou vendo agora a matéria da imprensa, até que enfim, né? Até que enfim a imprensa começa a mostrar as coisas aqui, ó. Fome pode matar mais que Covid-19. Aí ele diz que a fome pode matar mais que a Covid-19. Bom, o presidente está tendo assessoria de gente que é mal intencionada, né? Ou gente que está calculando isso de maneira muito consciente. Porque a matéria que surgiu no mundo inteiro foi que uma ONG ela verificou que em muitos países o pós-pandemia acarretará um estado de fome ainda mais agudo, em países que estão em guerra civil, países que já estão totalmente destroçados. E o Bolsonaro usou esse título sem entender, sem ter lido, sem saber do que se trata, para transportar essa realidade para o Brasil. Essa realidade que foi objeto dessa matéria diz respeito a países como Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão, a região do Sahel na África Ocidental, a Etiópia, Sudão do Sul, Síria, Sudão e Haiti, que são países conflagrados, países que vão ter um problema no atendimento dos seus nacionais, porque são áreas conflagradas, áreas que têm fronteiras que estão em conflitos, que não vão poder receber nenhum tipo de atendimento. Já são países que tinham problemas de fome muito aguda, que não ficaram com esse quadro porque o comércio ficou desarticulado, porque a indústria ficou desarticulada, porque qual a indústria, qual o comércio que tem no Haiti, qual o tipo de procedimento para combater a Covid no Haiti que acarretou o aumento de mortes pela fome no Haiti. Então, algumas informações são utilizadas de forma absolutamente cínica e irregular para justificar um comportamento de Bolsonaro em relação à Covid aqui no nosso país. Bom, gente, eram essas questões. Não deu para falar de Queiroz hoje, uma situação surreal que também daria o troféu cara de pau aí para algumas pessoas envolvidas nessa história. O único caso no planeta de alguém que recebe uma tornozeleira eletrônica sem estar presente em algum lugar, né? Isso dá um comentário adicional, mas a gente vai fazer no outro programa. Por hoje eu fico por aqui, que vocês tenham boas reflexões e consigam transmitir os nossos vídeos aí para os seus amigos, seus parentes. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!